Esta é a ZYO 199. Nova Cultura FM, canal 210, transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM. Está no ar o programa Fala Monte Alto, o programa onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Uma boa tarde a todos. Hoje o Fala Monte Alto vai ser um pouco diferente. Hoje não vamos contar a história de uma pessoa, mas sim de duas instituições que fazem parte da nossa cidade. O Museu de Paleontologia e o Museu Histórico aqui de Monte Alto. Estamos aqui com os coordenadores responsáveis por deixar essa instituição tão querida e tão conhecida na região em ordem. Estamos aqui com a Sandra Tavares, que é coordenadora do Museu de Paleontologia, e também com o João Maurício, que é coordenador do Museu Histórico aqui da nossa cidade. Quero começar primeiro as damas. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Lucas. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, João Maurício. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde a todos. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de vocês. E hoje, coincidentemente, é o aniversário do museu, né? Completando 33 anos. Sim, hoje o museu ele completa 33 anos. Ele foi fundado, foi criado em 1992. E de lá para cá temos uma grande história sobre os museus aqui da nossa cidade. Quando foi o start para a criação do museu? No Museu de Paleontologia, ali tudo começou quando foi encontrado aqui em Monte Alto, por Elvira Franciose, o primeiro fóssil ali próximo ao campestre. Acho que nós temos até imagens da dona Elvira com fóssil aí, né? Temos sim, temos uma imagem que eu passei e vamos ver se ela chega. Só um a instantinho, Elvira, né? esse daqui é o museu, né? Como ele está hoje. Esse esqueleto aqui, essa é a Elvira. A Elvira, ela gosta de ser chamada de Lila, tá? Lila? É a Lila. Então, ela encontrou ali nos arredores da Jardim, indo para o campestre, na estrada indo para o campestre, por isso que a gente chama ele Titanossauro do Campestre. E Elvira encontrou uma marca branca no chão enquanto saía para procurar, porque eles criavam bezerros, gado, né? Uhum. E Elvira, ela trabalhava com açougue, né? Eles eram açougueiros, e ela viu uma marca diferente na rocha, porque os ossos dos dinossauros estão preservados dentro das rochas. Então, Elvira, é isso aí, tá vendo? Aí, nesta foto, estamos eu e o professor Antônio Celso, professor Toninho, que foi quem criou o Museu de Paleontologia, que foi até, soube do achado de Elvira, foi até o local e viu que realmente era um fóssil, que não era um osso de um animal atual, um animal vivente. Então, ele foi até esse local, retirou esse fóssil. A partir do fóssil que Elvira encontrou, foram achados outros. Nesse mesmo local? Neste mesmo local. E a partir disso, o professor não tinha aí. Essa é uma escavação que está a Cledinei de camisa vermelha e o professor. Isso em 1985. 85, aí depois teve escavação 86, 87, até 92. E esses fósseis foram, a quantidade, né, foi aumentando a quantidade de fósseis, até que em 1992 criou-se então o museu. Aqui é a inauguração de quando o museu, inicialmente ele tinha essa fachada, né, aí depois passou por uma reforma toda, e o museu então, isso aqui é no início, olha lá. Quando eu entrei no museu ele era assim, né, com a disposição. Isso foi em? Eu entrei no museu em 1997. O museu ele foi criado em 1992. Aí o professor faleceu em 2015 e aí eu assumi o museu, a coordenação do museu neste momento. E a partir disso já tinha pedidos para se reformar esse museu, por questões de estrutura mesmo. E a partir disso, então, o museu passou por uma reestruturação em 2016 até 2018. E hoje nós temos a configuração que as pessoas encontram lá no museu. Bacana. Vocês têm a quantidade de fósseis que hoje são armazenadas no museu? É assim, quantidade de fósseis. Falar em quantidade de fósseis é um pouco difícil para mim. Porque se eu for contar cada pedacinho de fóssil que é considerado fóssil, nós temos mais de 2.000 fósseis lá, 2.500 fósseis. Porém, nós estamos trabalhando agora com a ideia de que nós temos alguns espécimes
inéditos no mundo. Então, os fósseis que compõem nós temos, por exemplo, 5 ou 6 espécies, 7 espécies de crocodilos que foram encontradas aqui em Monte Alto, na nossa região, Catanduva, Itaiaçu. Então, nós temos fósseis que vieram dessas cidades, que só o esqueleto de um fóssil ele já tem todos, tipo assim, se eu for contar lá, só lá tem tipo 200 pedacinhos, 200 fósseis, que forma todo um conjunto. Então, nós temos trabalhado bastante com essa questão de espécies, principalmente espécies inéditas. Para você, qual é a peça que mais chama a atenção? Qual que é a sua preferida, vamos dizer assim? Muito difícil eu falar isso. Porque eu saio para fazer escavação, nós encontramos um pedacinho de fóssil. Assim, vamos levar para o museu, porque nós temos que levar todos os fósseis. Por quê? Ele pode ser o único no mundo. Então é difícil para eu dizer, assim, nossa, eu gosto mais, por exemplo, de Monte Alto Sucos Arruda Campose, que é o fóssil que eu estudo. Então eu poderia dizer que eu sou apaixonada, que ele é o meu preferido, que eu gosto muito dele. Gosto sim, mas todos os fósseis ali, para mim, têm uma grande importância, têm um grande significado, têm uma representação. Então eu não consigo te dizer de qual fóssil eu gosto mais, porque eu gosto de todos. Igualmente, como os filhos. É isso aí, tem que cuidar com amor e carinho, exatamente, né? Exatamente. Uma pergunta que eu fiz em off aqui, mas muitas pessoas já perguntaram e questionaram em relação a isso. Aquele fóssil de baleia azul foi encontrado onde? Como que ele chegou aqui em Monte Alto? Ele foi encontrado na Praia Grande e ele chegou não em Monte Alto, ele chegou em Jabuticabal, no museu de lá. E aí depois, como o museu acho que era pequeno por lá, a história que eu ouço que o professor Antônio Celso nos contava era essa, e que então emprestaram esse fóssil, ele está emprestado aqui para o Museu de Paleontologia, mas é um fóssil assim, tem 100 mil anos, diferente dos fósseis de dinossauros que nós encontramos aqui na nossa região, que falamos de 70, 80 milhões de anos. Então a baleia é muito mais recente. Não era da época dos dinossauros. Entendi. E ela chegou em Jabuticabal, veio aqui para o museu, por volta ali de 1993, 94, e está no museu até então. Né? Mas veio da Praia Grande, é a parte da cabeça de uma baleia azul. Uma baleia, não azul. Não é uma baleia azul, é uma Estamos baleia. chegando à conclusão de que não, porque o ano passado veio um pesquisador no museu e ele nos disse que ele acredita ser de uma outra espécie, que ele está estudando. Por exemplo, vocês encontram esses fósseis, Sim. Eles são testados aqui em Monte Alto, eles são enviados para universidades, para laboratórios. Como é detectado, por exemplo, a idade de cada fóssil? A idade, aqui em Monte Alto é muito difícil saber a idade da nossa rocha especificamente. Então, nós utilizamos dados de outras regiões que já foram feitas análises. Pensa em geologia, você olhando para um paredão e observando as rochas, como elas se formam. O geólogo é o trabalho que ele faz. Então, ele vai tentando entender isso. Quando não se consegue fazer exames, por exemplo, para saber a datação, olhando os elementos radioativos que a rocha compõe. Nós estamos em Monte Alto. Monte Alto está em cima de uma rocha chamada sedimentar. Essa rocha ela é formada por pedacinhos de outras rochas, de outros organismos, que vão se acumulando de uma parte mais alta para uma parte mais baixa. Isso vai se formando num determinado território, uma bacia sedimentar. Então, nós estamos em cima da bacia Bauru. E aqui em Monte Alto, a rocha sedimentar, ela aparece, ela aflora. Então, conforme a gente vai andando nas estradas, nós vamos olhando para o chão. Por quê? Porque a chuva veio, lavou a rocha, tirou a terra, ela vai começando a aparecer. E os fósseis, se estão lá dentro, se ficaram preservados, eles começam a aparecer também. A datação, então nós sabemos por quê? Porque os geólogos sabem que dentro dessa bacia Bauru existe um período de tempo. E nós estamos em cima de um tempo em que as rochas se formaram há mais ou menos de 70 a 83 milhões de anos. Agora, se eu for começar a falar aqui, estamos na bacia Bauru, formação Bauru, formações, Grupo Bauru, formações Adamantina e Marília, eu vou complicar muito a cabeça das pessoas. Tem então, que ser o que uma vale forma mais pensar? simplificada. O que vale pensar? Os fósseis que são encontrados aqui em cima, aqui no museu, aqui onde nós estamos.
Eles são fósseis de animais que viveram há mais ou menos 70 milhões de anos. Quando descemos a serra, vamos lá para Tabarana, lá para Anhumas, aí nós estamos falando de animais que viveram por aqui há mais ou menos 83 milhões de anos. Existem ainda campos de escavação em funcionamento? Sim. Os nossos campos nós temos todo catalogado os nossos fósseis, sabemos os pontos em que os fósseis já foram encontrados. Monitoramos esses campos frequentemente. Mas o que nós monitoramos bastante? Estradas. Por quê? Porque as estradas estão sempre em processo de decomposição, a rocha, né? Está se formando solo, passa carro, passa isso, passa aquilo. Então, nós acompanhamos, fazemos esse monitoramento, olhando as rochas que estão nas nossas estradas. Sim, quando nós saímos, dificilmente a gente volta para o museu sem um pequeno fragmento. Então, essa detecção de fósseis, ela é feita na superfície, não precisa de fato, daquele tipo de areia ali, a gente pode imaginar que 2 metros para baixo a gente encontra, como um minério, por exemplo. Os fósseis, eles são na superfície? Nós temos que... Não, às vezes não. Às vezes eu não consigo sair escavando o Monte Alto inteiro. Por quê? Tem alguns fósseis que eles não vão aflorar, porque eles estão preservados na camada de baixo do paredão. Então eu não consigo. Então eu olho o quê? Eu olho as partes de cima, a gente vai andando, descendo a nossa serra, e depois nós olhamos as partes de baixo, então nós vamos olhando o que está aflorando, o que está aparecendo. Ah, mas quem garante que naquele paredão lá do Barreiro, por exemplo, não tem fósseis? Tem. Porque já foi encontrado um crocodilo lá no paredão, na parte de baixo do paredão, que ele se chama Barreirosuchus, que é um crocodilo. Então, como diz os meus amigos paleontólogos, assim, aqui em Monte Alto, estamos em cima de rocha sedimentar, pode ter fóssil em qualquer local. Hoje, se for construir uma casa aqui, se eles forem mexer bastante num local onde tem rocha, pode aparecer um fóssil. Por isso nós estamos sempre em cima de construções onde nós sabemos que naquele local a rocha está aparecendo. Se detectado um fóssil, a construção tem que parar? Em paleontologia, não. Por quê? Claro que a gente vai até o local, conversa com as pessoas que estão fazendo a construção, retiramos esses blocos, porque o fóssil ele está dentro da rocha. Então, é diferente da arqueologia, que os fósseis estão no solo. Então, no solo, se fosse coisas de arqueologia, teria que parar sim, por um determinado tempo, até toda a equipe retirar o material que está aparecendo ali. Na paleontologia, como nós trabalhamos com recortes de blocos e trazemos os blocos para o museu, ok, para um pouquinho, mas não que a gente interdita a obra para 3, 4 meses, por exemplo. Porque uma que também não há essa legalidade para a paleontologia, sim para a arqueologia. Hoje em dia, precisa ter laudos de arqueologia, mas de paleontologia não. Estamos lutando por isso, porque às vezes tem algumas construções que a gente perde fóssil porque não somos avisados, não tem esse pedido, não tem essa legalidade para isso. Entendi. De todo esse acervo, qual é o maior já encontrado aqui na nossa região? Aqui nós encontramos muitos fósseis de dinossauros, né? Bons fósseis aqui em Monte Alto, Cândido Rodrigues, tudo. Temos um fóssil lá que foi encontrado em 1997, quando eu entrei no museu. Ele foi encontrado por pessoas que estavam trabalhando, porque a maioria dos fósseis são encontrados por pessoas, cidadãos, pessoas da sociedade que estão lá na roça, trabalhando dia a dia. Então, o Ademir Frari, lá de Cândido Rodrigues, nos veio com essa informação de que eles tinham encontrado um fragmento aparecendo num sítio. E aí o professor foi até esse local, na época eu ainda não estava no museu, que eu entrei no finalzinho do ano, e eles tiraram o fóssil no meio do ano. Um fêmur de mais ou menos 1,5 metro de comprimento. E junto a este fêmur, vértebras caudais articuladas. Então, esse, com certeza, falando em dinossauros, que é o fascínio por animais grandes e tudo mais, por ossos grandes, então, esse é um exemplar bom para eu te falar, pensando em dinossauros, que está lá no museu, que está exposto. Nós temos qual espécie? De um titanossauro. Os titanossauros eram dinossauros pescoçudos, de pescoço e rabo comprido, e eles viveram na América do Sul.
Então, os titanossauros, quando falamos de dinossauros herbívoros, estamos falando de titanossauros, não de braquiossauros, nem de diplodocus. Não tem nada a ver com aquele verde que tem lá ao lado do museu. Não, com relação a encontrar fósseis... Nossa, agora me fugiu o nome. Aquela estátua feita. Sim. Não é um titanossauro aquele lá tem uma história legal, porque ele foi levado para o museu após uma participação em um desfile, em 1995, o desfile da cidade. Foi feita a armação dele toda para o desfile. Mas ele não é um titanossauro. Ele é um titanossauro. Seria um titanossauro, mas personalizado. Não seria hoje, se eu for olhar ele, não tinha pescoço daquele jeito que tem aquele que está lá. Por quê? Porque ele foi feito para um desfile, né? Só simbolicamente falando. Mas agora o esqueleto que nós mostramos agora há pouco, esse sim, tem todas as características científicas, foi feito baseado em artigos científicos que já foi encontrados de titanossauros no mundo. Então, principalmente aqui na América do Sul, né? Que ele era mais daqui. É isso aí. Agora a gente vai para um breve intervalo para a gente tomar uma água e já vai voltar falando do Museu Histórico aqui da nossa cidade, também completando 33 anos agora. Nova Cultura FM. A Decra faz vistoria em automóveis, motos e caminhões. Vistoria com identificação veicular, vistoria cautelar com verificação de estrutura e pintura, vistoria para financiamento, seguro e vistoria para regularização de documentos. Então, não esqueça, na hora de comprar ou trocar seu veículo, exija o selo Decra Vistorias, atendendo também em Jaboticabal, Bebedouro e Barretos. Decra Vistorias em Monte Alto, Rua Benjamin Constant, 690, WhatsApp 16 994500465. Fale com Paulinho, Decra Vistorias. De segunda a sexta, na Hora da Notícia, segunda edição, as principais ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista, direto de Araraquara. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184. A nossa cidade tem amor e amizade. Tem gente que trabalha e você pode confiar. Em JW Contabilidade, tradição e confiança para a empresa prosperar. JW Contabilidade, o melhor resultado você vai encontrar. JW Contabilidade, um escritório com transparência e credibilidade. Assessoria contábil para empresa, comércio e indústria, pessoa física e produtor rural. JW Contabilidade, o nosso trabalho é por você. JW Contabilidade, Dr. Raul, 1196. Telefone 16-3242-1351, Monte Alto. JW Contabilidade, comemore bons resultados com a gente. jwcontabilidade.com.br. JW Contabilidade. Nova Cultura. Você sintoniza em FM 90.1. Agora vai para ele, né? Estamos de volta aqui com Fala Monte Alto. Estamos recebendo aqui os coordenadores do Museu de Paleontologia e também o Museu Histórico. Você que tem uma dúvida, um questionamento para eles aqui, extremamente competentes e fácil de entender o que eles estão falando, né? Você pode mandar aqui um WhatsApp no 3242-1258 ou mandar um comentário no Facebook também, que a gente vai responder aí as dúvidas, os questionamentos dos nossos cidadãos. João Maurício, e o Museu Histórico, quando que ele começou a funcionar aqui na nossa cidade? Bom, o Museu Histórico ele tem uma história anterior que o Museu de Paleontologia, né? Nas nossas pesquisas que nós estamos realizando toda uma revitalização do Museu Histórico, que parte, lógico, da questão documental, né? Então a prefeitura contratou agora há pouco tempo uma museóloga efetiva de concurso, né? Que seria a Sara, né? E que vem nos ajudando de forma muito efetiva para poder, vamos falar assim, trazer os museus, porque ela está nos 3 museus, né? Lembrando que nós também temos o Museu de Arqueologia, né? Para trazer o museu para
vamos falar assim, atualidade, tanto de forma legal, porque o museu também é regido por leis, tem uma legislação que nós temos que cumprir, né? E também na parte da sua expografia. Então, a expografia, na verdade, ela é uma consequência de toda essa parte anterior que vem. O Museu Histórico, na verdade, a criação do Museu Histórico é de 1985, certo? E com outro nome. O nome era o Dr. Adalto Freire de Andrade, né? 92, que hoje nós estamos fazendo 33 anos, na verdade é a inauguração do prédio atual, certo? Então aquele prédio que hoje está o museu, ele está fazendo 33 anos hoje da sua inauguração, né? Mas a lei que cria o Museu Histórico, no caso do Museu Histórico, é de 1985. 40 anos, então. E aí o que a gente vai fazer? Bom, eu sou professor de História, né, aí há 26 anos, né? E também faço pesquisa, sou historiador. E a gente sempre, nesse ofício, você vai buscar sempre a origem, aquilo que veio antes, né? Quando você fez no bloco anterior a pergunta, né? Qual que foi a ideia de criar o museu? Na verdade, se você for buscar, né, por exemplo, a Sandra está falando dos fósseis que foram encontrados em 85. Eu acredito que esses fósseis deram uma impulsionada nessa ideia de criar o museu. Mas, na verdade, se você voltar mais no passado, os primeiros fósseis encontrados aqui em Monte Alto, na verdade, foi quando houve a abertura da estrada de ferro, né? Lá 1910, 1920, né? Quando eles abriram a estrada de ferro, já foi encontrados fósseis, né? Isso está registrado. Esses fósseis eles foram, aí não se sabe para onde foram, né? Até o Fabiano, né? Ele tentou encontrar, rastrear esses fósseis, ele não encontra, né? Mas tem um relato, tem jornais da época, revista, falando desses grandes objetos encontrados, tal, esses grandes que eles já imaginavam que eram fósseis, mas eles não tinham ainda todo esse estudo nem nada, né? Então, na verdade, eu acredito que essa ideia de criação do museu, ela vai nascer lá na década de 10, de 20, com essas descobertas. E eu acredito que, passando o tempo, com certeza as pessoas iam de vez em quando encontrando alguma coisa, tal. E tudo isso vai culminar ali na década de 80, né? Com aí sim o pessoal fazendo uma mobilização para realmente criar o museu. O Museu Histórico, ele também vem, o Museu Histórico, né? Ele vem do acervo, né, da família Freire de Andrade, né? Que hoje o museu é o Fernando José Freire de Andrade, ele muda o nome em 92, certo? Porque inicialmente, grande parte do acervo era de uma coleção pessoal, né? Então, o professor Luiz Carlos de Vicente, que é a pessoa que foi o primeiro coordenador do museu, e não só isso, né? Ele foi o idealizador ali, ele que criou o livro tombo original, tudo escrito à mão, uma peça por peça, escrito por ele, descrita por ele, né? Então, ele foi o grande responsável, vamos falar assim, para estar transformando essa ideia que foi de um grupo de pessoas, mas transformando ela ali em algo concreto, né? Hoje, nós recebemos semanalmente pesquisadores no museu, querendo saber desde pesquisas escolares, pesquisa mais simples, ou até pesquisadores em teses de mestrado, doutorado, né? Toda vez que você vai pesquisar a história de Monte Alto, não tem como, você vai ter que ler aquilo que o professor Luiz Carlos de Vicente nos deixou, entendeu? Então ele tem 2 livros, né, sobre a história de Monte Alto, e é sempre um ponto de partida para qualquer pesquisa histórica aqui de Monte Alto. Você vai partir do ponto do professor Luiz Carlos de Vicente, né? Ele depois foram ampliando essas pesquisas, né? Por exemplo, a pessoa vai escrever lá, tem um livro lá da história da Santa Casa, por exemplo, vai ampliando as pesquisas, né? Monte Alto hoje, graças a Deus, ela tá assim, tem bastante pesquisadores, historiadores, cada um na sua frente de, vamos falar assim, de trabalho, né? Com o seu objetivo daquele momento, tentando resgatar a história, a memória de Monte Alto. Antes de ser ali no prédio onde hoje completa os 33 anos, onde era o Museu Histórico aqui na cidade? Certo, os relatos que nós temos, né, Sandra? O que acontece? Eu ia complementar depois da fala do João. Quando o professor Antônio Celso começou a encontrar e retirar os fósseis do campestre,
foram se acumulando esses fósseis. E no início não tínhamos um espaço, eles não tinham um espaço ainda para guardar esses fósseis. Então, quando se coletava, o professor Antônio Celso levava para a casa dele. Então, mas só que aí foram sendo encontrados um fóssil atrás do outro. O volume, né? Muito grande. Um volume muito grande. Então, foi direcionado para guardar esses fósseis, inicialmente, uma salinha daquelas do Centro de Arte. Então, o primeiro museu de paleontologia, que o professor começou a receber as pessoas, começou a guardar os fósseis, tudo, foi em 1985 ali, em uma daquelas salas onde hoje trabalha a diretoria, onde tem o pessoal do Guri. Então, foi em uma daquelas salas. Só para poder fazer um contexto histórico, né? Porque o Centro Cívico ele é anterior, ele é de 81. Isso. Né? Então, vamos falar que em 85 ali, era um local ainda, vamos falar assim, novo, né? Então, inicialmente, o Centro Cívico, que foi feito no centenário, né? De Monte Alto, né? Em 81 foi criado o Centro Cívico e também aquela parte que é do cinema. Isso, foi ali a biblioteca, né? Biblioteca. O Centro de Artes ali, os museus vieram depois. Aí depois veio os museus e o conservatório. Então, ali os museus, aí depois que se acúmulo de fósseis dentro de uma salinha, todo mundo querendo ver, vindo jornalistas e tudo mais, aí foi onde surgiu a ideia de se criar os museus, onde o prédio, como diz, o prédio que completa hoje 33 anos. É por isso que eu falei, né, que do nosso ofício historiador, sim, você sempre vai buscar o anterior, né? Lógico, vai falar assim da inauguração do museu de 92 para frente, mas a história é muito mais anterior a isso, é muito mais profunda, né? E acho legal falar isso, porque tem que compartilhar mesmo. É uma questão assim de justiça, vamos falar, histórica com aquelas pessoas, né? Que se você pega, por exemplo, a lei de criação do museu, que é de 85, muito bem escrita, foi escrita por uma pessoa que entendia muito. Lá fala de toda a composição da equipe, como é que tinha que ser, reserva técnica e tudo mais. Então você vê que ali foram buscar informações bem detalhadas e porque entendia o que estava falando. Aí João voltou lá em 1910, 1900. Por quê? Porque quando abriram aquela estrada que vai, onde tem o pedágio ali há relatos de que foram encontrados vários fósseis, pedaços grandes e até falava que parecia chifres e tudo mais. Poderia ser uma costela, alguma coisa parecida com isso, que hoje nós sabemos que as nossas costelas de titanossauro chegavam a 1 metro de comprimento. Eu acho que mexia com o imaginário deles, né? Sim. Esses fósseis, na ocasião, foram levados para o Rio de Janeiro, para São Paulo, porque é onde funcionava o DNPM. Que hoje é a Agência Nacional de Mineração. Então, houve sim o relato, a busca pelo Fabiano Vidói Iori, que é um outro paleontólogo também que nasceu do museu, nasceu de Monte Alto, ele é montealtense também. E esses fósseis foram levados, foi feita essa busca, essa pesquisa, só que ninguém soube nos dar notícias. Então, trabalhamos com assim, tem relatos de fósseis, mas nós nunca vimos esses de 1900 e pouco. O que nós sabemos mesmo é de quando o professor começou com o trabalho de escavação, que é de 1985 para cá. Esses estão todos no museu, faz parte do conjunto de fósseis Nenhum do museu. Que foi encontrado aqui em Monte Alto foi levado para outra cidade após o professor? Não. Depois que começou a escavação, começou os preparos de fósseis aqui no museu, aí você perguntou, acho que não sei se você perguntou, mas os fósseis como que funcionam? Nós saímos para fazer a escavação, como nós já temos esse conhecimento, não só acadêmico, mas também da prática, nós fazemos as escavações, essas escavações aqui. Essa aqui é o laboratório, preparando o fóssil no laboratório, mas o que a gente procura? Quando a gente vai retirar um fóssil, nós trazemos blocos grandes. Então, naquela foto anterior, está o Cledinei e o José Augusto. Que são Aí vocês retiram esses blocos, levam para o museu. Isso, o fóssil, posso Pode, mostrar? com certeza. O fóssil está aqui, nessa parte aqui. Isso aqui é fóssil, aqui tem fóssil. Esse bloco está lá no museu para ser preparado. Então, o que nós fizemos? Nós recortamos blocos grandes, porque não dá para retirar todo o fóssil no campo de escavação. Então, nós recortamos os blocos, esses blocos são transportados para o museu. Às vezes precisamos, nesse caso, foi preciso de máquinas, de caminhões, de transporte, para trazer esses blocos com segurança, porque dentro dele tem muitos fósseis. Quantos fósseis tem dentro desse bloco? Eu ainda não sei, porque eu ainda não preparei.
mas a preparação ela é todinha feita aqui no museu por nós. Quando eu entrei no museu, a minha principal função era a preparação dos fósseis. Se um cidadão quiser ir lá e acompanhar essa preparação, ele pode? Sim. Ele pode chegar perto do campo, ele pode ver de perto essa preparação? Tiveram oportunidade, quem passou na estrada da Tabarana e da Água Limpa, o ano de 2023, acho que foi, que nós escavamos estradas, que eu falo, escavamos estradas. Aquele que estava mostrando era numa estrada da Água Limpa. As pessoas passam e têm a oportunidade de parar e ver o que nós estamos fazendo. Sim, dá para ver. Agora, quando o nosso afloramento está em propriedades particulares, aí nós restringimos o acesso, né? Porque propriedade particular, nós temos a parceria de todos os proprietários aqui. Nunca nos foi negado a entrada. Quando nós chegamos e pedimos, olha, podemos olhar? Tem rocha no seu sítio. Posso olhar se tem fóssil? Ninguém me disse não ainda. Então, quer dizer assim, é um trabalho muito sério que a gente trabalha com a nossa experiência, com o nosso dia a dia do museu e com a confiança do proprietário que está deixando a gente entrar. Alguns até me perguntam, você foi lá e não voltou? Porque é muita coisa, não dá tempo. Mas no museu a pessoa consegue fazer esse acompanhamento? Eu tenho curiosidade de ver como é feito a limpeza. Hoje, neste momento, não. Porque nós estamos com uma pequena reforma no nosso laboratório. Nós estamos melhorando a nossa reserva técnica, então nós vamos colocar armários, aqueles arquivos deslizantes para acondicionar melhor o nosso acervo. Então, neste momento, não. Mas eu sempre trabalho assim, em alguns momentos de férias, alguma coisa assim, que vem os visitantes de fora. A gente tem um projetinho que a gente faz, Lab de Portas Abertas, que é o laboratório de portas abertas. E também a gente sempre mostra, assim, tem como a pessoa ver, né, a pessoa que está trabalhando e preparando o fóssil. É bacana então, demais. É possível ver assim, a gente mostra as ferramentas. Quando nós recebemos as escolas, o Cledinei mostra uma parte em que ensina como a gente escava. Então, tem as imagens das crianças fazendo a visita. Crianças fazendo isso. Aí, tá vendo? Aqui. Neste caso, é uma simulação. Por quê? Porque eles gostam muito. Então, neste momento, a gente está ali ensinando. Fala assim, olha, o fóssil, ele fica dentro da rocha. E como que ele entrou dentro da rocha? Se a rocha é dura, como que esse osso entra dentro da rocha? Então a gente explica que o animal teve que morrer próximo de um local onde tinha água, onde tinha lama. As partes moles do corpo dele vai se decompor, vai desaparecer, sobra os ossos. Esses ossos são soterrados com a lama, que com o passar do tempo, milhões de anos, a lama se transforma em rocha, o osso que está lá dentro também. Aí a gente explica que para a lama que se transformou, damos o nome de rocha. E para o osso do dinossauro que passou por uma transformação, que nome que se dá? É fóssil. É isso aí. Estamos tendo aqui uma aula de história e também de paleontologia aqui com os nossos convidados. Vamos voltar daqui a pouco. E você que tem aí uma pergunta, um questionamento para eles, mande uma mensagem no WhatsApp no 3242-1258 ou através do Facebook, pela live que está acontecendo agora nas redes sociais da Rádio Cultura. Voltamos já já. 90.1 do jeito que você gosta. Conheça o WhatsApp de ofertas Ikegami. Todos os dias, ofertas na palma da sua mão. Fique por dentro de todas as novidades do Ikegami Supermercados. Salve o número 17996581894. Envie uma mensagem e receba tudo em primeira mão. 17996581894. Viu como é fácil? Ikegami Supermercados. Feito pra família, feito pra você. Se o seu problema é parafusos, vá a Eletropolo. Na Eletropolo, a Casa dos Parafusos, você encontra mais de 10 mil itens de parafusos e porcas. Parafusos francês, parafuso com sextavado interno e externo, parafusos especiais para móveis, indústria, linha automobilística e para o setor agrícola. Parafusos em aço, latão e inox de diversas faixas e resistência mecânica. Eletropolo, a Casa dos Parafusos. Rua Luiz Sestari, esquina com a Jeremias de Paula Eduardo, ao lado do Hospital Unimed. Falei da Eletropolo. Andas e calçados, as melhores marcas que você já viu, masculino e feminino, adulto e infantil. Calce esse nome, Andas e Calçados, pra toda a família, preço e qualidade, um show de atendimento e modernidade. Aqui a moda anda sempre ao seu lado, vem pra Andas e Calçados, um show de variedade é na Andas e Calçados. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro
na Radial Pneus. Comprando na Radial Pneus, além de contar com serviço de qualidade, bom atendimento e ótimos profissionais, você ainda irá concorrer até o final do ano a dezenas de vale-compras de até R$5.000 cada, 7 Honda Bis e um Fiat Mobi 0 km. Não fique esperando seu carro quebrar. Corra para a Radial Pneus. Radial Pneus não vende só pneus. Radial Pneus, Rua Sica 297, 3242-1444. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Vem pra Ótica Oculares, olhos com os melhores cuidados que você merece. Qualidade sobe, o preço desce. Julho da Visão. Descontos de até 30% em armações selecionadas. Várias grifes para você conferir. Mês de julho com condições que você nunca viu. Pague em até 10 vezes sem juros e ainda ganhe um brinde especial nas compras acima de R$200. Seu novo óculos te espera na Ótica Oculares, no Inhô do Livramento, 1815, em frente ao Banco Bradesco. Telefone 3242-6075. Ótica Oculares, a escolha certa para a sua visão. Ótica Oculares. Nova Cultura, FM 90.1. Estamos de volta aqui com Fala Monte Alto, recebendo aqui a Sandra e o João Maurício, responsáveis ali pelo Museu de Paleontologia e também o Museu Histórico. Eu quero perguntar para o João Maurício se tem algum item no Museu Histórico que a história chama a atenção de fato, que ele gostaria de compartilhar conosco. Certo, o Museu Histórico, veja bem, né? Quando você entra, devido à grande quantidade e variedade do acervo do nosso museu, vai depender muito do seu ponto de interesse, né? Mas objetos que a gente percebe assim que na visita, né? A gente recebe vários grupos todos os dias, né? Escolas, né? Do estado inteiro, até de fora do estado, né? Nós vemos que lá tem, aqui, o primeiro equipamento da Radiocultura lá, né? E tem o transmissor. O transmissor, ele é muito grande, parece um guarda-roupa. E as crianças às vezes perguntam: ô tio, isso aqui é uma máquina do tempo, né? A gente fala: não, máquina do tempo é todo museu, né? A Cassandra já tinha me ensinado isso aí, é uma coisa bacana. Mas chama atenção a questão, por exemplo, quem gosta de mobiliário antigo, então tem as cristaleiras, aqueles móveis antigos, né? Então a pessoa se encanta com aquilo. Outros já gostam de armas, né? Então nós temos um acervo de armas lá no Museu Histórico, né? Temos armas da Segunda Guerra Mundial, da Revolução de 32, né? Então vai muito do ponto de interesse, né? Tem um pessoal que já gosta mais da parte de comunicação, né? Então o pessoal vai lá nas máquinas fotográficas, os telefones, né? Filmadoras, pessoal da numismática, que é o dinheiro antigo, já vai no dinheiro antigo. Então esse é o legal e o bacana, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. É a segunda vez que eu estou na coordenação do museu, né? É que como que o museu ele vai buscar a memória afetiva das pessoas, né? Então nessa nossa vivência lá, nós recebemos às vezes 4 escolas por dia, dependendo do dia, né? E você se depara com situações até inusitadas, né? Por exemplo, outro dia tinha um senhor assim, ele chegou lá no fundo do museu, nós temos lá hoje, né, um equipamento de disco, tocando um disco antigo, e ele se emocionou ali, começou até meio que chorar e tal, porque era a música que a mãe dele gostava, a música que estava tocando naquele disco, né, o caipira, né? E ele se emocionou, né, a ponto de chorar, entendeu? Então, os objetos, eles vão trazer para as pessoas a questão da memória afetiva. Nós, seres humanos, né, nós somos mais emocionais do que pensamos ser, né? A gente às vezes acha que é muito racional, mas na verdade o ser humano ele é muito emocional. E ali a pessoa vê, olha, esse ferro-brasa minha avó usava, e já lembra da avó, lembra da casa, lembra de tudo, né? Olha, nossa, na casa da minha mãe tem uma cristaleira igualzinha, né? Lembrou da mãe, lembrou da avó, lembrou da casa, lembrou do cheiro, né? Da comida que era feita. Então, o Museu Histórico ele tem essa de mexer com os sentidos, né? Tem coisa ali, muita gente que fala, nossa, faz até uma reflexão, meu Deus, eu usei essa máquina de datilografia, né? Eu usei essa máquina, meu Deus, será que eu estou ficando velho e tal? Então mexe muito com o emocional da pessoa, né? Eu mesmo tenho muita coisa ali dentro do museu que eu usei coisas
Tem até parecidas. Um carrinho de pipoca antigo lá, né? O carrinho de pipoca, né? O carrinho de pipoca, ele vai mexer por quê? Porque é um carrinho de pipoca, né? Do pipoqueiro que ficou muitos anos servindo a população. Então, às vezes, a pessoa se encontrou... Ele trabalhava tanto na praça quanto na porta do cinema, né? Então, nossa, olha, aquele dia que ele encontrou, a pessoa começou a namorar naquele dia e casou, constituiu família e tal, né? Então, o seu Batista, pipoqueiro, né? Nós temos lá o carrinho dele, original, temos uma breve história dele lá. E quem era daqui de Monte Alto chega lá e lembra daquele carrinho especificamente dele. Quem não é de Monte Alto, ele lembra do carrinho que tinha lá na cidade dele. Nossa, olha lá, esse é igual do seu não sei o que lá da cidade dele, né? Então também mexe com isso, né? Recentemente nós recebemos aqui uns móveis, né? Que era do Dr. Raul, fomos buscar lá em São Carlos, né? Uma neta dele quis doar, tal, né? Teve essa ideia, nós fomos lá buscar. Então são móveis muito importantes aqui para a história da cidade, não só pelos móveis em si, mas pela história, né? Que vem junto com o personagem ali, né? Que foi uma das pessoas que ajudou a criar, né? A forjar, a construir Monte Alto. Bacana demais. Eu vi também que vocês recebem muitas escolas, como você já citou, a gente viu as imagens aqui. Eu vi uma coisa interessante também, que tem a questão da acessibilidade. Vocês estão trabalhando pesado nisso, né? Sim, sim. Nós tentamos fazer todas as atividades que nós estamos propondo lá no museu, ela é acessível a todos, né? Então a gente pensa muito nisso, né? A questão também da exposição dos museus, principalmente de paleontologia, que nós já temos algumas réplicas e produzidas por meio de impressão 3D, que é para essa finalidade mesmo, que é a criança chegar ali e poder tocar, não o fósforo, porque o fósforo não pode ser tocado, mas ela tem a impressão mesmo, que é a cópia fiel daquilo que nós encontramos. Então, esse material ele foi feito mesmo por um pessoal de Campinas para a gente. Mas agora nós temos a nossa impressora 3D, que nós estamos trabalhando cada vez mais para trazer esse material, para que todos possam ter acessibilidade à informação. Então, em Braille também, nós já temos algumas informações ali no museu que elas estão em Braille. Então, são parcerias que vão surgindo, que vão sendo criadas e ao longo do nosso conhecimento, do nosso contato com outras pessoas, que chegam assim, olha, a gente poderia fazer isso. Esses dias, um professor lá de Araraquara, da Uniara, ele veio com os alunos, ele falou assim, olha, tem um projeto para a gente fazer ações educativas por meio de impressões 3D. Podemos encaixar algum projeto com meus alunos aqui com o museu. Então, nós estamos sempre em contato com essas pessoas. Agora o museu também tem uma impressora 3D, é isso? O museu não, mas assim, a secretaria já tem, lá na Casa do Turismo já tem uma impressora. Então, quando a gente precisa, por exemplo, vamos fazer essa brincadeira de escavar aqui, são impressões 3D. Algumas impressões 3D e outras réplicas convencionais, né, feitas de resina. Nós recebemos também um apoio, né? Vamos citar a Daiane Venteu, né? Sim, que está dando um curso para a gente, vamos falar assim, né? Que ela é especialista desse setor aqui na Secretaria da Educação, né? Tivemos até esses dias atrás participando de uma capacitação com ela, né? Porque no dia a dia nós nos deparamos muito com essa questão, né? Sim. Então, várias vezes tem nos chegado ali escolas com vários tipos, né, de questões da inclusão, né? E muitas vezes você se depara com uma questão ali no dia a dia, como agir naquele momento, né? Então, são questões assim delicadas, né? Mas questões sérias que você tem que saber como agir naquele momento para não criar uma situação constrangedora às vezes, né? Para alguma criança, adolescente ou até um adulto mesmo, né? E graças a Deus a gente tem conseguido superar isso com bastante sucesso, né? Graças a Deus, toda vez surge ali as ideias, as capacitações, a gente lembra, tal, os museus são dotados de cadeiras de roda, né? Tem rampas, né? Então, assim, ele é bem acessível, né? É uma das características do nosso museu aqui, é a acessibilidade também. Quantas escolas, mais ou menos, fazem essa visitação ao museu por mês? Vocês têm mais ou menos essa... Sim, o nosso foco hoje em dia,
nas condições que nós temos, de equipe, de horários, de tempo, de escolas que vêm de fora, nós conseguimos atender, com certeza, 2 escolas, cada uma com 50 alunos. Por dia. Né? Por dia. Mas assim, a ideia é sempre tentar ampliar um pouquinho mais o atendimento, porque na verdade nossa agenda já está até novembro já está super completa. Mas complementando, né, a resposta, eu acredito que por mês de 40 a 60 escolas, assim, né? Vem de todas as regiões, todas as cidades. Todas as regiões, assim, principalmente estado, na nossa região aqui, né, estado de São Paulo, tudo, nós temos bastante agendamento. E de todos os grupos etários também, né? Vem desde o infantil ao Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, grupos de universidades, né? Faculdades. E é importante dizer que ali na diretoria de cultura, a equipe que está à frente agora tem atendido muito os nossos pedidos, a nossa solicitação. Por quê? Porque a quantidade de funcionários, estamos com alguns estagiários ótimos, que adoram o que fazem, né? E temos agora a museóloga, então a equipe está crescendo para que nós possamos dar mais condições de receber melhor os nossos visitantes e também aumentar a quantidade de escolas que querem nos visitar e que às vezes não tem aquela data disponível porque às vezes não conseguimos ajustar com relação a funcionários. Então nós estamos pensando bastante nessa situação, nessa condição. É isso, então a gente vai para o nosso último intervalo. O próximo bloco vai ser o derradeiro aqui, com muito conhecimento, muita sabedoria aqui dos nossos coordenadores aqui dos museus aqui da nossa cidade. Voltamos já. A Rádio de Monte Alto e região. Nova Cultura FM 90.1. Atenção, atenção! O inverno chegou com tudo na Certeza Magazine. É hora de aquecer com muito conforto, estilo e aquele precinho que só a Certeza tem. Casacos, moletons e pijamas quentinhos para toda a família. Edredons, mantas, cobertores e lençóis para deixar sua cama ainda mais gostosa nesse frio. Toalhas macias e jogos de banho completos com qualidade e preço baixo de verdade. Confira algumas ofertas. Bota feminina a partir de R$50. Casacos e jaquetas a partir de R$ 89,90. Cobertor casal só R$ 139,90. Edredom casal 100% algodão, só R$ 149,90. Tênis masculino adulto, só R$ 89,90. Tênis feminino, vários modelos, só R$ 99,90. Certeza Magazine, na rua Nhonhô Livramento, 1533, no centro de Monte Alto. Loja Certeza, você vê a diferença. Loja Certeza. Pra cuidar de você, ano após ano, da empresa e da família, Unimed é o plano. É saúde de qualidade, 24 horas todo dia, todo o Brasil. Laboratórios, hospitais, os melhores médicos profissionais. Unimed Monte Alto, cuidar de você, esse é o plano. Ligue e faça seu plano, 3244-3038. Unimed Monte Alto. Diretor técnico, Marco Aurélio Ruelas, CRM 65850. A Vidraçaria Monte Alto faz da sua ideia um projeto e do seu projeto uma realização, trabalhando com esquadrias de alumínio, além de box, vidros temperados e espelhos. Vidraçaria Monte Alto tem profissionais altamente qualificados para atender seus clientes. Vidraçaria Monte Alto, a qualidade e confiança que você merece. Avenida Pedro Vital, 716, telefone 3241-3402 e WhatsApp 997129217, ao lado da Marcenaria Monte Alto. No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor. Nova Cultura FM 90.1. Estamos de volta aqui para o último bloco do Fala Monte Alto com a Sandra Tavares e também o João Maurício, que são coordenadores do museu aqui da nossa cidade. Queria perguntar para vocês, o museu ele tem parcerias com universidades também? Sim, o Museu de Paleontologia, a parceria que a gente tem com os professores das universidades, seja a Unesp, o FRJ, o USP, são vários, a Unicamp, são todas parcerias relacionadas à pesquisa.
Então, quando nós encontramos o fóssil no campo, trazemos para o laboratório, preparamos esse material aqui, e quando esse material está pronto, aí nós temos a parceria de colegas, de parceiros, de paleontólogos dessas universidades que nos auxiliam na parte da produção acadêmica, da produção do artigo científico. Então, esses colegas estão sempre em contato com a gente, sempre buscando materiais aqui para o nosso museu, para os seus alunos de mestrado, doutorado. Então, nós temos essa parceria, sim. Hoje, apesar de ser o aniversário, estou em comemoração, mas as atividades são normais, mas parece que às 4 horas terá uma atividade aí excepcional, né, fora da rotina. Hoje nós estamos, assim, na verdade, com umas atividades especiais lá, né? Além daquelas que a gente já está trazendo desde o dia 15. Que seriam? Nós temos também um circuito de brincadeiras que está bem legal, que a Fernanda está conduzindo. E também as crianças estão gostando, sim. E temos também tivemos a oficina de biscoito, de decoração de biscoitos com formato de dinossauro, que também as crianças já brincaram hoje pela manhã. E no Museu Histórico nós temos uma coisa bem legal, né, João? Conta aí. O Museu Histórico, junto com as comemorações, né, tivemos também várias oficinas de colorir, né, então desenhos para colorir. E também temos lá, surgiu a ideia, né, de fazer uma cápsula do tempo, né? Então, a ideia da cápsula do tempo é você deixar relatos, fotografias ou até objetos para ser, né, enterra essa cápsula do tempo e daqui, no nosso caso, vai ser daqui 10 anos, ela vai ser reaberta, né, na mesma data, e para as pessoas, né, encontrar nossos relatos e fazer uma analogia e uma reflexão, né? Então, durante a semana toda, nós escolhemos lá, tinha um formulário, né, um papel adequado para a pessoa ou fazer um relato, ou fazer uma observação do que mais gostava do museu, ou mesmo desenho, né? As pessoas que estão no museu frequentando agora é que vão compor essa cápsula do tempo. Sim, elas estão fazendo isso, né, já há alguns dias, e essa cápsula do tempo vai conter o registro dos visitantes, né? Nós também colocamos o nosso tem lá até uma também, foto, né? Que tá todo mundo de amarelinho aí. Nós também vamos colocar os nossos lá, né? E essa cápsula do tempo vai ser às 16 horas hoje, vai ter uma cerimônia, vamos falar assim, né? Onde vai enterrar essa cápsula do tempo, vai colocar um marcador lá, que o seu Ulisses já fez, né? Que é o nosso artista, né? E vamos ver daqui 10 anos como é que vai ser, como é que vai encontrar, né? Daqui 10 anos aí esses relatos. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para aqueles que vão estar no museu daqui 33 anos novamente, qual mensagem vocês deixariam? Olha, começa você, Sandra. Agora começo eu, né? Aí uma mensagem que sempre que as pessoas venham visitar os nossos museus com aquele pensamento de que ali eles não estão só passeando, que eles estarão ali aprendendo, convivendo, vendo o passado, tentando buscar nos acervos dos museus conhecimento para que o futuro das pessoas seja melhor, ou então que eles aprendam alguma coisa com aquele passado, para que não se repita erros no futuro, né? Então eu acho que os museus têm muito essa característica de trazer essa mensagem de conhecimento. Então, o museu que eu busco nos museus é sempre buscar novos conhecimentos. Então, que todos venham. E o João? Complementando o que a Sandra disse, né? Realmente, os museus eles têm esse aspecto, né? De mostrar um caminho, vamos dizer assim, para seguir ou não para a sociedade, né? Mas, assim, o que eu deixaria ali registrado, né? Primeiro, a gente sempre faz uma reflexão, né? Como você disse. 92, né? Onde que eu estava em 92, né? Quando foi fundado o prédio. Eu, no meu caso, estava na 8ª série, né? Antiga 8ª série, que hoje é o 9º ano, né? E daqui 33 anos, né? A gente tem uma reflexão. Daqui 10 que vai abrir a cápsula do tempo já é uma reflexão. Daqui 33, então, né? Eu nem tinha feito essa reflexão ainda, né? Mas nós gostaríamos, com certeza o museu vai existir, né? E vai estar assim de uma forma, vamos falar assim, já com todos os alinhamentos feitos, né? Com todas as nossas, se Deus quiser, né? Todas as nossas vontades ali e tal, concluídas, né? Com uma expografia bacana, reserva técnica, toda a parte documental, né? E se tivermos ainda aqui nesse planeta, né? Vai olhar lá e falar, nossa, olha, eu usava isso aqui, né? Vamos fazer o que acontece.
Mas o que é legal também, buscar conhecimento e a gente conseguir transmitir esse conhecimento para todas as idades por meio do lúdico, que é o que nós estamos tentando fazer nos museus. Trazer essa característica do lúdico, porque paleontologia, no caso de paleontologia, não é uma ciência fácil de se aprender, mas brincando podemos chegar longe. Quem sabe estamos sendo influência para novos pesquisadores, novos cientistas. É isso aí. Vocês sentem que a comunidade montealtense valoriza o museu aqui da cidade? Eu sinto. Ao longo de todo esse tempo que eu estou lá, 28 anos mais ou menos, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco esse crescimento da busca das pessoas de Monte Alto pelos museus. Então, hoje em dia, eu já não ouço mais dizer assim, eu só vim aqui no museu porque veio um parente meu de longe e pediu para ir no museu. Então, as pessoas estão indo no museu levar os seus filhos nos finais de semana. Eu falei assim, nossa, olha, ele me pediu para vir ao museu. Então, isso, como eu disse, o lúdico, as brincadeiras, as coisas que a gente tem, a questão da acessibilidade dentro dos museus está trazendo, sim, cada vez mais montealtenses para os nossos museus. Eu acredito que sim. E o museu histórico, né, ele já tem essa característica, né? Ele, de forma geral, os objetos, eles dialogam com os visitantes, mas para o montealtense, no caso do museu histórico, são objetos que muitas vezes outro dia tinha uma adolescente lá, falou, nossa, a bicicleta aqui é do meu avô. Ela leu o nome lá e falou, essa bicicleta é do meu avô. Ou muitas vezes a pessoa já vai buscando aquela peça que a família falou, olha, isso aqui foi do seu avô, do seu bisavô e tal. Então, o museu histórico ele tem esse vínculo muito grande, né, com a população de Monte Alto, porque ali estão realmente, vamos falar assim, objetos que construíram a nossa história, né? Então você tem lá os objetos da ferrovia, que não passa mais aqui, mas que um dia já passou, né? A pessoa fala, nossa, eu andei nesse trem, né? Eu tenho memória disso aqui. Então você tem lá o objeto da própria radiocultura, o primeiro equipamento da radiocultura está lá, né? Então, por montealtense, o museu histórico, ele tem é a origem dele, né? A identidade, né? Nós falamos que o que diferencia os povos são a sua identidade, né? Então, para o montealtense, o museu histórico é um sinônimo de identidade. Uma pessoa que tenha um acervo, como que ela faz para fazer essa doação para o museu? Ela precisa procurar vocês? Como isso funciona? Tem alguns requisitos que ela precisa cumprir? Certo. Enfim. No caso do museu histórico, né, a aquisição de acervo só é através de doação, né? Diferente do museu de paleontologia, que eles vão no campo, fazem a escavação, né? Nós recebemos doações. Tem uma política de doações, né? Tem uma política estabelecida, né? Nós temos todo um critério, a pessoa pode ir lá, mostra o acervo, a gente vai, hoje eu tenho ido muito na casa das pessoas, né? Às vezes é muita coisa, tal, para evitar transportar, eu vou lá, eu vejo, tal, fazemos uma análise, não sou eu, né? Eu só participo junto, né? Mas é uma equipe que faz a análise, né? Se aquele objeto vai ser musealizado ou não, porque uma vez que ele é musealizado, ele é do museu, você não pode, não vai desfazer daquele acervo, tá entendendo? Então tem que ser uma coisa bem criteriosa para o museu não virar apenas um depósito, né? Um acúmulo de objetos e tal. Então tem toda uma política de acervo. Entendi. E quais são os próximos passos para o museu? Plano de expansão? O que vocês pensam para o futuro ao médio prazo? Com esses achados, como eu disse, constantemente a gente tem buscado fósseis, novos fósseis. Eles têm aparecido, então nossa intenção é de que sempre melhorar a nossa reserva técnica, porque o nosso espaço expositivo está legal. Agora, a questão da reserva técnica, para a gente guardar e ir trocando algumas peças que não é de uma exposição temporária, que é de uma exposição temporária, né? Não de uma exposição permanente. Então, nós precisamos de uma reserva técnica, que isso já está sendo vista pelos nossos dirigentes lá da secretaria, e que nós já solicitamos, então eles estão entendendo essa necessidade e estão buscando meios para que se construa uma nova reserva técnica para os museus. Construindo uma nova reserva técnica para os museus, nós temos condições de buscar mais fósseis, de ir atrás de mais fósseis e aumentar o nosso conhecimento científico que eu costumo dizer, a paleofauna, de Monte Alto, da época dos dinossauros aqui, e temos condições de ter um local também para ter mais
um espaço para guardar também os objetos do Museu Histórico. E a gente poder fazer uma exposição assim, tipo, ter a nossa exposição permanente e também as exposições temporárias. Então, eu acho assim, no meu ponto de vista, o que eu queria muito era melhorar o que nós já temos hoje, que era a questão dos armários deslizantes, que a gente chama que são uns armários grandes que andam nos trilhos, então que você consegue otimizar espaço e você consegue guardar melhor o seu acervo. Mas o espaço em si, a estrutura física, ela é o que nós estamos buscando, é a nossa luta. E citando aqui, que a Sandra falou, exatamente isso, né? A reserva técnica é hoje o que nos faz mais falta, né? Sim. O que é reserva técnica? É o espaço onde está o acervo que não está exposto. Exato. Né? Então você, para fazer uma expografia, que é aquilo que você chega no museu e olha, para fazer aquilo de uma forma, vamos falar assim, correta, né? Dentro de uma didática, né? Você tem que... Não tem como você expor todo o acervo de uma vez só. Né? Então, por isso que ela fala em exposição de longa duração, de curta duração, né? E hoje, infelizmente, no Museu Histórico, quase todo o acervo está exposto. A nossa reserva técnica é muito pequena, né? Então, através de projetos como o PROAC, né? Consegue ser a verba, né? Tem o Juan Timóteo, que é o nosso parceiro aí, e ele conseguiu ganhar esses editais, são editais, e trazer verba, no caso esse último aqui é uma verba de R$500 mil, né? Para poder estar instalando a modernização dos museus, que também conta com os armários deslizantes, né? Mas além do PROAC, nós também temos MIT, nós somos município de interesse turístico, então todo ano vem uma verba destinada e ela está sendo empregada principalmente ali no complexo de museus, né? Ampliação do Museu de Arqueologia, as questões de melhorias do Museu de Paleonto, acessibilidade, cobertura entre um museu e outro. Então, temos muita luta por aí. É isso aí. Tivemos aqui aulas com grandes professores aqui. Quero agradecer demais a presença de vocês. O nosso tempo está corrido, mas eu quero só que vocês deixem as redes sociais do museu, caso as pessoas queiram acessar ou encontrar vocês nas redes sociais. Da prefeitura, né? Que é o Instagram da prefeitura, e eu não me lembro como que é exatamente e do museu também, né? @ @mpalio.ma. mpalio.ma. Isso. Da prefeitura é Pref Monte Alto, alguma coisa assim. E o do Museu Histórico é Museu Histórico de Monte Alto. Isso. Então é isso. Finalizando aqui Prefeitura e os museus. É isso aí. Então, finalizando aqui mais um Fala Monte Alto, agradecer a presença de vocês e todos que nos acompanharam. Um forte abraço e até quinta-feira. Você ouviu o programa Fala Monte Alto, todas as terças e quintas, das 13 às 14 horas, com Lucas Ribeiro, aqui na Nova Cultura. Nova Cultura. FM 90.1. Nova Cultura FM.